uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, Vieira Pinto. Mas eu fiquei com a sensação de que o professor Álvaro Vieira Pinto, ele não teve, a meu ver, o espaço que outros tiveram nesse livro. E você, por exemplo, comenta sobre o Henri Giroud, reproduz, inclusive, determinados trechos e tal, o que me parece muito bem. Só que o Álvaro Vieira Pinto, a meu ver, que era citado por ele comentava, tanto ele falava da Anísio Teixeira, por exemplo, foi ele que me fez conhecer, aliás, o Anísio Teixeira, e também o Álvaro Vieira Pinto, que ele Conheceu o quê? conheceu o pensamento do Anísio Teixeira. Eu não conhecia o Anísio Teixeira. Foi o Paulo, Jura? foi o Paulo que me apresentou no primeiro livrinho que a gente faz, que acabou sendo depois o Partir da Infância, foi ele que me apresentou o Anísio Teixeira, sabe? E depois eu vi também que, já mais adiante, ele comenta sobre o Álvaro Vieira Pinto como um dos seus mestres. E ele, inclusive, no Pedagogia da Autonomia, ele volta ao Álvaro Vieira Pinto e volta a se referir como um dos seus mestres. Isso é que eu queria saber de você. Qual é, segundo você, o lugar do Álvaro Vieira Pinto no pensamento do Paulo? Olha, Paulo aprendeu, eu acho que muita filosofia através dele, não é? A conceitualizar as coisas mais filosóficas. Porque Paulo não tinha se formado um filósofo, tinha se formado um historiador da educação brasileira. Certo. Então, quando ele começa a sentir necessidade de ter mais um endosso filosófico, ele recorre, eu acho que, sobretudo, a Alveira Pinto. Ele tinha uma admiração enorme pelo Álvaro, uma admiração enorme. Um dos livrinhos dele, eu acho que até com você, ele dedica ao Álvaro Vieira Pinto, não é isso? Agora, Álvaro Vieira Pinto ficou muito machucado porque ele considerava o comunismo a nirvana, não é? E quando ele vai para a União Soviética, ele se decepciona completamente. Ele pede, Para a Tchecoslováquia, não era? não, para a Tchecoslováquia, desculpe, para a Tchecoslováquia. Depois ele pede ao Brasil para voltar, porque ele disse: eu aqui eu vou morrer, eu estou morrendo por falta do Brasil. E o Brasil consente, o regime militar consente que ele venha, ele veio e ficou no Rio de Janeiro como se não existisse. Por exemplo, a mulher dele, ele ficou trancado sem poder sair, ninguém sabia que ele vivia ali. Alguns anos se passaram até que se descobriu que tinha uma segunda pessoa morando na casa e que era o dono da casa, que era Alveira Pinto. Então a mulher saía na padaria, ela comprava um pão. Ela nunca comprou dois bifes no açougue, entendeu? Com essas coisas, porque tinha que dizer que ele estava morto. Ela assinou um compromisso que dizia que ele estava morto. Mas Então como ele é que era você um sabe morto. disso? Paulo contou, não é? Ah, certo. Discutimos isso, algumas outras pessoas da PUC também depois chegaram a comentar que ele vivia assim, nesse mundo fechado. E ele foi talvez muito injustiçado também, porque eu acho que ele não era um homem forte mentalmente, emocionalmente, como Paulo foi, não é? Ele se deixou totalmente amofinar pela repressão. Ele Sim. foi aceitando tudo e foi se desfazendo um pouco da sua importância. Olha, E eu sei que no final eu acabei lendo, porque postumamente foram publicados livros dele, eu voltei a ler,
um livro dele, que é o Consciência e Realidade Nacional, que tinha sido publicado. Aliás, foi o Paulo que tinha me falado disso. Ele Ah, tinha sido publicado em 1960 e depois ele foi publicado mais para frente. Ele foi publicado por uma editora. Aliás, esse aqui é um deles, que não é o, o Consciência e Realidade Nacional, esse é o Ciência e Existência, mas pelo que eu soube, Nita, enquanto ele estava no apartamento, ele voltou a escrever. Então, o que ele fez é que ele voltou a escrever, só que no final, ele foi ficando cego. Eu sei que a saúde dele foi se deteriorando cada vez mais, é, mas eu queria, então, quando eu levantei essa questão, era para saber até que ponto o Paulo falou do Álvaro Vieira Pinto com você, porque me pareceu que tinha sido uma figura importante na foi formação, e é o que você confirma na formação na formação filosófica, dialética filosófica. do Paulo. Exatamente. É exatamente dialética de Paulo. É que introduz Paulo ao pensamento dialético, mais genuíno, mais profundo, né? Que Paulo se dedica muito.